profecias flavianas. O amigo Mendes diz assim, ó, eu não fiquei discutindo com eles se havia flavianos nas profecias, que é o que o Francis parece que chamou o debate para isso. Eles entenderam isso. Ele queria que a gente entrasse nessa vibe. Só que tinha coisas mais primordiais. Mais primordiais que profecias. Não a base é isso. Não... A base é isso. Olha, querida, não caí nessa pilha. Eu falei, não tem coisas mais primordiais aqui que vocês têm que explicar antes para a gente poder achar que a teoria é boa? Eu coloquei esse comentário, aí depois alguém colocou um comentário lá, né, que o cara falou assim, sobre os flavianos estão nas profecias. Qual o problema de admitir isso? Acho que foi até o Samuel que falou isso, que está aqui. Qual o problema disso? É exatamente esse o problema, pessoal, que a gente vai falar agora. Porque se eles admitem que os flavianos estão nas profecias, pronto, essa é a base da teoria flaviana. Eles vão concordar. Aí ferrou. Então eles precisam, não, profecias flavianas, não, vamos falar de outro assunto. Vamos falar que, olha lá, olha só aquela maçã lá, tá verde. É dizer assim, ó, o problema de admitir é porque eu não consigo enxergar. Aí quem disse aqui é o Claudemir. Como diz assim, ó, o problema de admitir é que porque eu não consigo enxergar os flavianos dessa forma explícita lá. O que diz é que a cidade seria cercada de exército. O que o Claudemir, como historiador, diz, ó. A gente sabe que é o exército romano, mas poderia ter sido outro tipo de general. Como que é? Na Guerra 70 era outro general? Ah, não, ele não está falando das profecias da Guerra 70, está falando de outra guerra? É isso, Claudemir? Não se diz explicitamente que são os flavianos, não fala. Que é a citação lá que eles fazem, o pai da igreja, eu vou citar o pai da igreja, né? Olha ô Pedro, é uma interpretação. Mas o texto que eles trabalham com os sinóticos não vai dizer. Os sinóticos não trazem a citação de forma direta de nenhum flaviano. Não cita ele. Isso. Meu Deus do céu! Meu Deus, olha o que ele está dizendo aqui, um historiador. Claudemir, por favor, Claudemir, não faz isso. Ele está dizendo, olha, isso aqui é o prato cheio para eles. Eles querem que a gente diga que os flavianos estão lá. Não, a gente não vai entrar nessa, porque se a gente disser, ferrou, porque a gente vai concordar com a pesquisa deles. Aí ele diz, eu ia até pegar um café, mas voltei. Pode buscar lá. Ele diz, não, mas olha, veja, ali está falando, não está falando que os flavianos ali, as profecias. Não pode ser um outro general, não pode ser a guerra do Trajano, não pode ser Adriano? Não, meu filho, não pode. Porque está falando justamente da Guerra 70, e é justamente quando eu trago os pais da igreja dizendo que os flavianos, Vespasiano e Tito, cumpriram as profecias. Eu mostro lá autores do século II ao X, dizendo, olha, aqui Jesus está fazendo essa profecia. E eles dizem, olha, leia aqui o Joséfo, Vespasiano e Tito cumpriram essa profecia. Você não está acreditando em mim, diz o pai da igreja. Leia Joséfo. E aí, o que ele diz? Não, mas veja, isso é interpretação do pai da igreja. É. Quem sabe é quem está 2000 anos depois de interpretar. Quem sabe é... Aí, só um pouquinho. Seja bem-vindo à Multiversal Flaviana. Podem comentar, comenta aí. Jorge e Pedro, comenta sobre isso aí. Vai lá, Jorge, para tu pegar teu café, comenta aí. Não, então, essa parte foi muito engraçada, porque, assim, eles fogem desse tema, porque, assim, pra gente... Pedro, desliga só um pouquinho o teu microfone aí, tá dando um... essa parte da profecia, ela é muito rica para a hipótese. Então, eles sabem que a partir daí tudo funciona. Eles fogem. E aí ficam colocando essas pechas nas profecias para dizer, não, tinha que estar ali o nome dos flavianos. Não é propaganda? Se é propaganda, tinha que estar demonstrando eles ali. Então, eles ficam fugindo. Isso, porque eles querem que esteja o nome lá. Não precisa. Exatamente. Veja, quem está lendo depois do primeiro século, com os pais da igreja, entenderam isso. Eles estão vendo os flavianos. Não é uma interpretação. E aí eu pergunto, Pedro Diógenes, cadê a múltipla atestação? Você tem, não um, você tem vários pais da igreja olhando as profecias, olhando para Joséfo e dizendo a mesma coisa. O que a gente faz com a múltipla atestação? A gente enfia naquele lugar?
Exatamente. Cara, a gente tem que lembrar sempre que Jesus ele deixou muito claro. Mas Jesus, quando que vai acontecer isso? Não vai passar esta geração. Os que estão aqui não experienciarão. Você, rapaziada, quem está aqui comigo não vai como se fosse hoje, como se fosse hoje, ele está falando, vai. Então, cara, de verdade, me impressiona um pouco esse argumento do Claudemir, porque ele é preterista, não é o nome do canal dele? É isso, preterista. Ele acredita que tudo aconteceu em 70. Então, por que ele está duvidando que é Flaviano? Por que ele está duvidando? Que eu saiba, quando eu começo a estudar o preterismo, todos os preteristas usam Joséfo tanto para os evangelhos como o Apocalipse. Todos. Dá uma preguiça, cara. Aí aqui não. Por quê? Por que não pode? Porque aí eles vão aceitar a nossa teoria. Eles não podem deixar para o público deles esse ponto, entendeu? Se a gente disser aqui que realmente... Veja que o Abrantes, por exemplo, diz que a única profecia que se cumpriu é a destruição do templo. O resto ali não tem nada a ver com o Tito. É só o templo. O templo foi destruído, assim, ali eu vejo o Tito, ele destruiu. Mas cercar com um exército não foi Tito? Não. Cercar com muros, Jesus está falando. Veja, está em Joséfo, está no Evangelho. Mas ele não. É só ali. Por quê? Porque se ele admite que os flavianos estão em todas as profecias... Já era. Aí eles vão concordar com a gente. Isso eles não podem fazer. Jamais. Tá doido. Que isso, Francis? Concordar com a gente? Não. Você tá maluco, rapaz? Não pode. Eu vou ser preterista, mas eu vou negar que aconteceu em 70. Mas eu sou preterista. O outro dizendo, a destruição do templo foi Tito. Mas aqui cercar por exército, com certeza é Adriano. Ele está falando de Adriano. Quando ele está dizendo, fujam para os montes, vocês que estão na Judéia. Ele está falando de Barcoba ali, Francis. Não pode ser Tito. Ou seja, aqui é Tito, aqui é Adriano, aqui é Barguiora, aqui é Barcoba. Ele esqueceu fujam para os montes. Ele esqueceu que a guerra foi até 73. E aonde que foi? Onde é que finalizou? Num monte lá em Mastada, lá em cima. O autor está pós. O autor sabe. É um texto que vai acontecendo, um texto que vai ser introduzindo. Por isso que tem uma pressa ali. Porque alguma coisa teve que apresentar. Esse é o problema deles. Eles acreditam que foi escrito tudo antes. Porque, assim, como eles acreditam que Jesus existiu e que Jesus profetizou, então, para eles não faz sentido a historizada, entendeu? A historicizada. Então, mas o autor está colocando as profecias na boca de Jesus? Não pode. Uhum. Então, eles jogam tudo, Apocalipse, Evangelhos. A única coisa que eles jogam para depois é o Evangelho de João. João pode estar lá, mas o Apocalipse e os sinóticos estão antes, porque o único que tem profecias, Apocalipse e Evangelhos. Não. Então, se eles admitem que está sendo historicizado, eles vão estar duvidando de Jesus. Então, eles não podem. O que eles fazem? E voltando para a questão da propaganda, por que eles ficam tão impressionados com ter propaganda na literatura judaica? Por que eles ficam impressionados com isso? Leia Esdras. Primeiro capítulo de Esdras. Leia lá de que ele está falando. Eu vou ler aqui, rapidinho. Peraí. Leia. Enquanto o Diógenes não volta... Esdras o quê? O capítulo 1 mesmo. Vamos começar com o primeiro ali. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar e que anda peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém.
Então você vê que também o rei da Síria tem uma... Ciro, ele se diz, olha só, o Deus de vocês me deu tudo isso aqui. O que é isso aqui? Propaganda. Está sendo escrito depois, durante o governo de Ciro. Então, tem alguém ali que está no governo dele, que é provavelmente um judeu, mas que está sendo pago para fazer isso. É Por que estão impressionados? Por que estão impressionados de ter propaganda com a literatura judaica? Já tinha. Sempre teve. Vocês acham que realmente Deus falou com o cara? Não, gente, isso é política. O cara foi lá, olha só, rapaziada, eu peguei aqui esse reinado. Jeremias fez a mesma coisa, não é? Não fez a mesma coisa? Veja, Jeremias está dizendo, olha, ele está indo contra os profetas lá e dizendo que os israelitas lá têm que colocar o pescoço sobre o jugo de Nabucodonosor. Por que ele está dizendo isso? Porque justamente o livro está sendo escrito na época de Nabucodonosor. Então, o rei está usando a escritura como propaganda. Exato. Para quê? Para fazer com que os judeus aceitem eles. Mas então você está dizendo você está dizendo então que os evangelhos foram escritos para os judeus? Não. Aí é diferente. Nesse sentido, a gente explica diferente. Então, aí que a gente entra em divergência com outras pessoas, por quê? Porque quando está sendo escrito para os judeus ali, nesse sentido, está sendo escrito ali. Porque eles precisam que os judeus aceitem esse governo. Só que no caso dos evangelhos, não é isso que acontece. Tá? Não, e veja, Ciro não guerreou contra os judeus. Ciro libertou. Ciro libertou o povo. Só que tanto que veio o pessoal lá do cativeiro liberado, que foi uma parte sacerdotal ali e voltou. Por que ele voltou? Adorando a Ciro. Cara, esse Ciro é o nosso camarada, rapaziada. A ponto, Pedrão, dele ter sido chamado do Messias. O Ciro era o Messias. Por que ele falou, olha, vá lá, só paga o imposto, vocês estão liberados. Não tem guerra, só cheguei aqui... Pode continuar com a religião de vocês? Exato, eu encontrei vocês aqui, vai lá, só paga o teu imposto, pode ser? Porra, você é o nosso Messias. Tá bom, então aproveite e vamos seguir esse pensamento de pensar. A única coisa que ele queria era o imposto, o resto continua do jeito que está. Mas por que com José... Mas aí, Jesus, sim, os romanos estavam guerreando contra os judeus, por isso que ele... Como eu gostaria que já tivesse pegando fogo essa terra. Puta, como eu gostaria. Caramba, isso foi escrito para os judeus, isso? Foi para judeu. Tenho certeza que foi para judeu. Mas esse aí é o que a Aleph falou, que é o amor e a misericórdia. Queria ver o amor e a misericórdia de Jesus. É verdade. Desejando fogo para o povo dele. Isso. Enfim... Então, vocês entenderam por que eles não querem falar das profecias? Veja que ele diz, o Francis trouxe isso aí, ele quis, mas eu ainda entrei na vibe dele. Melhor não entrar mesmo, não. Não tem coisa mais importante do que profecia? Meu amigo, um cara que diz que profecias não era importante para os imperadores, esse cara não conhece história romana. Um cara que diz... Não, há profecias aí... mas o Vespasiano já tinha lá, o Joséfo já tinha falado que ele era o Messias, tal, já tinha as profecias. Por que ia escrever o Evangelho também nisso? Não sei, mas está lá. Esse é o problema. E vocês não querem ler, não querem ver os flavianos nas profecias, porque vocês vão estar admitindo que a hipótese flaviana ela é plausível. Então, por isso que vocês fogem disso. A gente tem que lembrar, igual eu perguntei para o Pedro Pereira. Pedro, por que o evangelho é datado a partir de 70? Por quê? Porque todos os acadêmicos concordam que a datação é a partir de 70, pelo menos. Por quê? Cristãos dizendo isso também, né? Não é só ateus. Exato. Por que 40 anos depois da história narrada? Por quê? Porque é profecia de destruição do templo. Então não tem para onde correr, meu amigo. Tá falando da Guerra de 70. Acabou. Discussão, sabe? É uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Sendo que já ia ser disso. É como se a gente estivesse debatendo aqui que a água é clara. A água é transparente. Pô. Não, mano. Não. Aí é a interpretação tua. E é algo que a gente não vai debater, né? Tipo assim, mas as profecias realmente existiram e foram feitas antes de 70. Cara, a gente não vai discutir isso, porque nem os próprios acadêmicos cristãos defendem isso, né? Aí é questão de fé, aí a gente não está falando sobre história. A gente está querendo, o tempo inteiro, isso é uma coisa muito interessante, né? O tempo inteiro a gente está tentando falar de história.
A gente está tentando falar do contexto do autor. Sabe, a gente avalia, a gente não está caindo na história que aquilo ali existiu. A gente está tentando entender o porquê que ele está colocando aquelas palavras na boca do personagem. E a gente sabe que Joséfo está mentindo também no livro dele. Opa! Cara, o Joséfo é o maior mentiroso. Vocês acreditam tudo em Joséfo? Não é que a gente acredita. A gente lê o Joséfo e a gente sabe que ele está mentindo, ele está inventando coisas ali. Por quê? Porque ele está sendo pago pelos flavianos. Beneficiado. Então, e Joséfo chamou Vespasiano de Messias. Né? Não só ele, né? O Rabino Ben Zakkai também depois também. Mas veja, os dois foram beneficiados. Joséfo ganhou um monte de dinheiro, terras, e o Ben Zakkai, o Vespasiano deixou ele continuar a religião judaica e deu para ele uma escola. E ele continuou. Ou seja, os dois eles deviam para Vespasiano. Aí chega para o Vespasiano, o que a gente pode fazer por você? Faz umas profecias aí, diga que eu estou nas profecias de vocês aí. Eu não acabei de ler Ciro. Aí novamente, eu pergunto, como é que o cara disse que profecias não eram importantes? Se os flavianos estão nas profecias até o Ben Zakkai. Aí um acadêmico dizia que profecias não era coisa importante para os imperadores. Isso mostra novamente que todo aquele grupo que está ali de especialistas não conhece história romana. Aí nós temos que dar aula. Isso que eu fico chateado, eu não fico tirando sarro. Eu fico chateado porque são pessoas inteligentes. Entendeu? Mas o fato deles odiarem a nossa pesquisa, eles mostram desconhecimento. Eles mostram para o público, não o público deles acha que eles estão certos, que eles estão... eles refutaram a teoria flaviana, refutaram o Pedro, Diógenes... Eles não entenderam isso, entendeu? Que eles estão passando mensagens erradas. Eles desconhecem a história romana, tá? E aí o que eu digo, é chato você imaginar que um aluno deles está assistindo aquilo lá e que conhece história e fala assim, caramba, olha meu professor ali falando besteira ali. Exatamente. E para a gente finalizar, né, galera, a gente pode até perguntar um pouquinho... Do creme de la creme agora. Eu deixei para o final, galera, uma coisa que me chamou a atenção, eu não vou mostrar o vídeo, mas eu quero que vocês assistam o vídeo, tá? Eu não lembro qual minutagem, depois se vocês puderem olhar aí, qual minuto que ele vai falar sobre Clemente de Alexandria, que está lá mais para o finalzinho, só para o pessoal já chegar no ponto, entendeu? Enquanto eu vou ler aqui... Tá pro final, deixa eu ver se eu vejo aqui. Já é depois de 1 minuto e 51, porque nesse minuto. É nesse minuto... É 1 hora de vídeo e pouco que eles vão falar sobre Clemente de Alexandria. Não, já é no final. É no final do vídeo. Então, final do vídeo. Não, 1 hora e pouco, não é 1 minuto e pouco. Desculpa, 1 hora e 51, perdão, desculpa. 1 hora e 51 minutos, eles vão falar de Clemente de Alexandria. Isso, e depois esse disso é o ponto máximo da live. Por quê, Francis? Porque eles passaram a live toda tentando humilhar o Pedro, o Diógenes, chamando a gente de terraplanista. Sim. Aí surge a questão do pai da igreja, que eu li aqui, eles citaram o pai da igreja. Eu citei o Clemente, porque eu citei uma passagem do meu livro, tá? Numa live do meu livro, e eu citei só o Clemente de Alexandria no século II. E eu mostrei que o Clemente falava de Vespasiano. Aí o professor Marcos diz assim, pessoal, não estou querendo aqui dizer que, né, isso aí não está lá, mas eu pedi para um acadêmico pesquisar sobre isso aí, e o acadêmico disse que não existe essa passagem aí. Aí todo mundo já ficou assim, pô, o Francis vai ter que rasgar o livro, vamos foder ele. Isso aí não está no livro, olha, o Francis inventou uma história aí e não está. Um acadêmico foi procurar e disse que não está lá essa passagem do Clemente de Alexandria. E eu percebi que o pessoal falou assim, aí a Aleph, né, eu não sei. Aleph, ela lê ao minuto, a 1 hora e 54 minutos. Ela começa a ler. Aí é a cereja do bolo, para mostrar a incompetência deles. Porque aí o pessoal começou a falar, e aí ela falou, espera aí, eu pesquisei aqui na inteligência artificial, e realmente Clemente de Alexandria fala de Vespasiano. Adoro! Ou seja, veja que eles, nesse vídeo,
eles assumem a incompetência e eles mostram a minha competência, porque eu vi isso. Veja que você tem vários historiadores, o próprio Abreu, o próprio Abrantes, ele já leu o texto lá do Stromata. Tudo bem, ele pode não ter lembrado, assim como eu também não lembro de tudo que eu li, né? Mas veja, ele não lembrava de que Vespasiano, que o Clemente de Alexandria fala de Vespasiano. Aí ela começou a ler, eu vou mostrar aqui, né? Ela começou a ler, e é exatamente o que eu falo no livro. Só a única coisa lá que eles vão dizer, mas isso aqui não está no livro. Não, porque é um argumento meu. Tá? Porque eu trago o texto do Clemente e eu trago o meu argumento. Meu argumento eu vou dizer que o Clemente está dizendo que graças a Vespasiano, o cristianismo se expandiu. Mas é isso que ele está dizendo lá, pessoal. Tá? Então, o que foi dito aqui? Então, só vocês entenderem. Cara, foi muito cômico. Eu falei, não é possível que eles estão fazendo isso ao vivo, cara. Meu Deus. Então, veja como eu sou legal, né, pessoal? Veja, eu poderia colocar aqui a imagem deles fazendo isso aqui, tirando sarro. Não vou fazer isso, tá? Mas, simplesmente, eles mesmos se auto-humilharam. Tá? Mostraram que não é o fato deles terem diploma, que eles são melhores que eu. Nenhum deles sabiam. Nenhum deles. E veja, chamaram a gente o tempo todo de terraplanista. E aí eu pedi para um acadêmico procurar para ver se realmente Clemente fala isso, e ele disse que não existe isso. O Francis vai se ferrar, o livro dele sair, vamos mostrar que ele inventou isso aí. Aí vai a menina lá e, não, peraí, isso aí realmente está descrito lá. Eu vou falar mais ou menos o que o professor Marcos falou, e o Marcos falou assim, olha, eu não conheço, eu nunca vi, e pedi para eu não me engano se for o aluno ou foi amigo, para ver. Isso, que tinha os livros, né? E a pessoa se prontificou, falaram que é muito ocupada, mas ia ver e tal. E aí ele responde ao professor Marcos, dizendo, Marcos, eu não achei em lugar nenhum. Uhum. Aí o Marcos falou assim, olha, eu não vou aqui bater o martelo para dizer que isso não tem. Ele não quis acusar isso, perfeito. Ele foi esperto. Imagina se ele... Entendeu? Ele foi esperto. Mas até aonde esse amigo, o aluno, pesquisou, não tem. Aí foi quando a Aleph leu. Mas aí todo mundo ficou ali na expectativa. Não, agora o Francis... Assim, eu não diria nem que ele foi esperto. Ele foi inteligente. Ele foi honesto intelectual. Foi honesto intelectual. É isso aí. Gente, eu não li. Leram para mim e falaram que não encontraram. Não sei se é verdade. A Aleph foi e leu. Só que antes, já haviam, muito tempo antes, já haviam trazido de coisas que o Francis inventa e citaram sobre isso lá atrás. Então ficou um bom período de que, olha, o Francis inventa, Clemente de Alexandria não falou aquilo. Sim, isso é verdade. Então ficou um bom tempo desse argumento que você inventou. Até que... E aí, quando a Aleph fala, um fica olhando para o outro e diz assim, pô, mas tem isso? Perfeito. Esse momento foi, assim, incrível. Todo mundo ficou assim, caramba, o Francis está certo. E um olhava para o outro assim, e agora? E todo mundo quieto. E ela começou a ler. Eu vou ler aqui mais ou menos, tá, pessoal? Porque, assim, eu, como peguei do que ele estava escrevendo lá, então eu tive que mexer aqui, né? Porque, então, talvez saia alguma coisa errada, mas o que foi falado é o seguinte, ó. O que a menina falou assim, ó. Diz assim, ó, eles trouxeram lá um texto de Clemente de Alexandria, falando que Vespasiano foi usado para poder cumprir as profecias. Sim, eu escrevi isso aqui, está no meu livro. Aí eles ficaram falando. Aí, tá vendo? O próprio Clemente de Alexandria, que é o pai da igreja, está dizendo que Vespasiano é o Messias. Aqui é o ponto que eu não falei. Eu nunca falei, e nem o Clemente de Alexandria fala que Vespasiano é o Messias. O que foi dito, o que o Clemente disse, o que eu digo no livro, é que é graças a Vespasiano que o cristianismo e Jesus puderam prosperar. Ou seja, isso aqui colocaram na minha boca. Isso aqui eu não disse, tá, pessoal? Eu nunca disse que o Clemente está dizendo que Vespasiano era o Messias. Tá? Isso aí é a menina que disse lá. Isso não está dizendo isso. Exatamente, não está mesmo. No Antigo Testamento, que eu repeti umas vezes aqui, desculpa. Deus, ele usava Israel para poder punir as nações ímpias o tempo todo.
Você vai lá para Juízes, por exemplo, Deus sempre usava a nação de Israel para punir as nações ímpias e também usava as nações ímpias para punir Israel. Então, toda nação que se levantava contra Israel era juízo de Deus, era instrumento de Deus. Só que aí o que acontecia? Deus usava essas nações para poder punir Israel e depois essas nações recebiam punição em outras formas. Na mais recente, a Síria e a Babilônia, Deus ele falou da boca dos profetas, disse que usaria nominalmente a Síria e a Babilônia para punir Israel. Aí eles quem? Eu, Francis e o Diógenes. Aí eles vão dizer que então foi a Síria e a Babilônia que escreveram os profetas, então? Não. Aí, Clemente de Alexandria fala que Vespasiano, ela vai começar a ler aqui o que a inteligência artificial passou para ela. Porque eles não sabiam que isso aqui existia mesmo, tá? Eu descobri isso sozinho. Clemente de Alexandria fala que Vespasiano foi usado para cumprir as profecias. Está aqui, ó, Clemente de Alexandria, em suas obras, faz referência à destruição de Jerusalém e o papel de Vespasiano interpretando. Isso aqui quem está dizendo é a inteligência artificial, tá, pessoal? Vespasiano interpretando esses eventos como cumprimento das profecias. Uma citação relevante pode ser encontrada em sua obra Stromata Miscelâneas, especificamente no capítulo do livro 1, capítulo 21. É o que eu disse lá, é o que está escrito no meu livro, tá? Continuando o que a inteligência artificial diz assim, ó, aqui ainda temos que adicionar a nossa cronologia seguinte, quero dizer, os dias de Daniel indicam a desolação. Isso aqui é o texto que está no Clemente, tá? E que a inteligência passou. A nossa cronologia seguinte, quero dizer que os dias de Daniel indicam a desolação de Jerusalém, os 7 anos e 7 meses do reinado de Vespasiano, pois os 2 anos são adicionados aos 17 meses e 18 anos de Otto, Galba e Vitélio. E o resultado é de 3 anos e 6 meses, que é a metade da semana, como disse o profeta Daniel, pois ele mostra a desolação que acontecerá no meio da semana. Ou seja, Clemente de Alexandria está olhando para a profecia de Daniel, está olhando para Vespasiano. A profecia não é importante? Sim. Veja, até Daniel está prevendo que Vespasiano vai fazer isso. É isso que ele está dizendo, né? Aqui nessa passagem, Clemente está conectando o período de reinado de Vespasiano e seus antecessores imediatos com metade da semana de Daniel 9 e 27, interpretando-a como tempo de desolação de Jerusalém do templo. Ele vê Vespasiano, ele quem? O Clemente de Alexandria. Ele vê Vespasiano como um instrumento através do qual essa profecia foi cumprida. Não é possível, Clemente de Alexandria, você está concordando com a teoria flaviana? É importante notar que Clemente não cita explicitamente a frase que Vespasiano foi usado para cumprir as profecias, sim, porque isso é o meu livro, sou eu que digo isso no livro, tá? De forma direta, mais uma análise cronológica, sua referência a Daniel deixa claro que ele viu o imperador romano como parte do plano divino para cumprimento das profecias. E é interessante aqui também que Clemente de Alexandria, aqui quem vai dizer aqui é a Aleph, né? Vai dizer o seguinte, ó, e é interessante aqui também que Clemente de Alexandria, ele vai associar Daniel, não é nem os evangelhos, ele vai associar Daniel, e Daniel o quê? É cristão judaico. Ou seja, ela tentou ainda dizer que, ó, mas veja, não tem nada a ver com o cristão, olha só, é Daniel que está vendo isso. Sim, mas o que ele está fazendo? Ele está conectando a profecia de Daniel a Vespasiano. E ele diz que é graças à destruição do templo, se é graças à destruição, é graças a Vespasiano, que o cristianismo conseguiu prosperar. É isso. E essa pessoa, sem diploma e careca, descobriu isso. E que um monte de acadêmicos lá não sabia que existia isso. Então, inclusive uma live aí, o próprio Miranda me elogiou dizendo, pô, Francis, ele descobre, pai da igreja, coisas que, cara, não vi nenhum acadêmico trazer essas informações e o Francis traz isso. E o pessoal faz o quê? O Alisson, ele tenta manchar minha imagem, dizendo que eu sou terraplanista, essa pesquisa. Veja que ele disse, inclusive ele disse isso, eu estava discutindo com o Pedro hoje, que ele vai dizer em um momento lá, não sei se é isso realmente que ele disse, que essa pesquisa, né, ela não está na academia, então a gente não pode usar o método acadêmico. Não, sim, mas olha, eles não podem usar o método acadêmico porque essa pesquisa não está na academia. Ou seja, quer dizer que para você
criticar um político, você tem que entrar na política? Quer dizer que para você criticar um jogador de futebol, você tem que fazer parte de uma seleção? É isso que o Eros está dizendo, que para a gente usar o método acadêmico, a gente tem que estar na academia. Cara, isso é tosar a pesquisa. É esse professor PhD que tenta criar um ódio com as pessoas com essa pesquisa e tenta diminuir a minha pessoa. É o que ele faz, é a única coisa, porque ele não fez nada na live. A única coisa que ele fez na live foi exatamente trazer a mesma coisa. Isso aí é LDI, isso aí é terraplanismo. É só isso que ele faz. E ele diz, não, eu tive que estudar a história romana para poder... Então começa a estudar do zero, meu amigo. Estudou errado. Estudou Só que errado. eu tenho esse estudou errado. Eu vou pegar uma água aí, vamos falando com o pessoal aí. Tá. Eu só quero falar o seguinte. Quando a Aleph começou a ler, me lembrou muito aquele meme, Pedro, que quando o time tá tomando 3-4, que parece aquele grito assim, acaba logo, pelo amor de Deus! Eu tive essa impressão deles, assim, me acaba logo de ler isso aí. Tanto que a live já foi na hora que ela leu isso, a galera, rapaziada, vamos... Tá na hora de acabar. Exatamente. Então, assim... Mas, cara, eu de verdade, quanto mais eu estudo sobre a história, mais eu tô mais convencido da plausibilidade dessa teoria. Sim. Dessa hipótese, dessa whatever que seja. Ai. Mas quando você estuda o contexto, você entende o porquê essa literatura, como ela surgiu, sabe? Você consegue entender a motivação do porquê que ele colocou aquelas palavras na boca do personagem. E veja, a teoria flaviana, eu acho muito importante pontuar isso. Não tem nada a ver, não refuta Jesus histórico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se existiu um tal de Jesus, alguém, filósofo, que viveu ali na Galileia, e pegaram essa história e deturparam. Whatever que seja. Só não foi comprovado até agora que esse cara existiu. Sim. Então, ficar colocando uma contra a outra não faz sentido lógico, cara. A gente está explicando o que aconteceu com a literatura no período que está sendo escrito. Então, quanto mais você estuda sobre a história, mais você entende do conceito e mais eu fico convencido da plausibilidade dela, cara. Mas veja, pessoal, vocês viram que interessante? Veja, eu tenho mostrado para vocês já há muito tempo esses pais da igreja olhando para os evangelhos, olhando para Joséfo e dizendo que os flavianos cumpriram as profecias. E isso está no meu livro. Aí, essas pessoas que são críticas, dizem que a gente é terraplanista, eles não querem mexer nas profecias porque sabem que vão validar a nossa pesquisa. E aí eles não sabiam que Clemente Alexandrino, no século II, tinha falado que, graças a Vespasiano, o cristianismo pôde progredir. E tem Daniel, e vão ligar Daniel, e é aqui que eu vou para fechar a live. Veja que Clemente está ligando Daniel a Vespasiano. Ele está ligando Daniel a Vespasiano e a Jesus. Certo? Perfeito? Então, para mim, cara, eu ri tanto. Porque não é possível que ele... A hora que ela começou a ler, não, pessoal, olha aqui, na inteligência artificial aqui está realmente dizendo aqui que o Clemente falou isso. Aí todo mundo ficou, puta que pariu, Francis tinha razão. Eu achei que todo mundo assim empolgado que ia pegar e ia refutar meu livro e tal. Aí ela deu uma notícia triste. Pessoal, está aqui, ó, realmente, aqui a inteligência artificial, e ela leu exatamente o que está escrito lá no livro. Ou seja, eles, ao vivo, eles mesmos se humilharam. Tem a nova modalidade de autorrefutação. Fala de novo? Tem a nova modalidade agora, que é a autorrefutação. Autorrefutação. Veja, o tempo todo tentando dizer que eu invento coisas e que eu sei que lá, terraplanismo. Aí eu trago uma informação que nenhum. E aí ele pede... Não, olha, eu pedi para um amigo aqui que é acadêmico aqui, ele disse que não existe isso. Aí chega lá... Não, mas está aqui, ó. O Francis tinha razão.
Agora, eu quero falar para vocês, lembra que aí a menina falou assim, mas olha, aqui está falando Daniel ligando a Vespasiano, mas Daniel é judeu, não é cristão. Eu pergunto para você, ó, existem apenas 2 autores que vão ligar Daniel a Jesus e os flavianos. Tem 2 autores que vão ligar a profecia de Daniel aos evangelhos e aos flavianos. Presta atenção, galera. Isso aqui é inédito. É inédito. Daniel, Jesus, Flavianos. Francis, o que tem Daniel, Jesus, Flavianos aí, Francis? Mateus 24, 7 diz assim, ó. Do 24, do 7 ao 15, tá? Diz assim, ó. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ele continua. Portanto, diz o autor, quando você vê a abominação da desolação mencionada por Daniel, o profeta, em pé no lugar santo, quem lê entenda. Então, veja, ele está ligando a desolação com Daniel. Ele diz, olha, quem lê, quem está lendo aqui, entenda o que eu estou dizendo. Mas o que ele está querendo dizer para nós? Não, o que ele está querendo dizer para o público do ano 70. Olha o que Joséfo diz em Guerra de Judeus, livro 6, 4. Diz assim, ó, e além disso, um dos que entraram no lugar impediu César, Tito, né, quando ele correu tão apressadamente para conter os soldados e jogou fogo nas dobradiças do portão no escuro. Assim o que é inevitável. O que ele está dizendo que é inevitável? Porque havia profecia sobre isso. Mas, França, havia profecia da destruição do templo? Não. O único lugar que você vai encontrar profecia sobre a destruição do templo é no Evangelho. Mas ele não está falando isso, Francis. Não está. Mas quando ele diz que é inevitável porque existia já era premeditado. Já existia uma profecia, que não pode, uma profecia, se foi feita, ela tem que acontecer. Tá? Uma profecia historicizada. Tá? E ele diz assim, ó, tanto quanto as criaturas vivas, quanto as obras, lugares também. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Tito ele não queria destruir o templo. Só que o soldado, ele estava carregando uma tocha, e a tocha caiu lá e pegou fogo. Ou seja, o Joséfo alia isso, ele está dizendo que o Tito e o soldado não tiveram culpa, que isso era uma coisa da providência divina, uma coisa de Deus. Havia alguma profecia, provavelmente, entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Ele diz que Tito não queria fazer isso, mas aconteceu porque é inevitável. Por que é inevitável? Porque havia profecia. Só que a única profecia que a gente vai encontrar isso é Evangelho. E ele diz assim, ó, no entanto, não podemos deixar de admirar a precisão desse período para relacionar, pois o mesmo mês, olha o que ele vai fazer aqui, ó, o mesmo mês e dia foram agora observados, como eu disse antes, em que a casa sagrada era queimada antigamente pelos babilônios. Então, ele vai ligar a destruição do templo com a destruição da época, lá, a profecia lá que o... Daniel. Lá do templo, lá da época do Daniel lá. Então, veja, ele está ligando Daniel à destruição do templo aqui também com o Vespasiano. Então, veja, Evangelho liga Daniel à desolação. Joséfo também está ligando isso aos flavianos. E aí, no rodapé, o tradutor, ele diz o seguinte, o Winston diz assim, ó, esse foi um dia notável, de fato, 17 de Panemos, Tammuz, 70, quando, de acordo com a predição de Daniel, 606 anos antes, os romanos, em meia semana, fizeram cessar o sacrifício e oblação. Daniel 9, 27. Pois a partir do mês de fevereiro de 66, época em que Vespasiano entrou nessa guerra, até agora apenas 3 anos e meio. É exatamente o que a gente conta no Apocalipse. 3 anos e meio. Então, veja. Mas, Francis, olha, Vespasiano cumpriu exatamente 3 anos e meio. Não. Joséfo está novamente, ele está mexendo os pauzinhos, pessoal. Ele está fazendo com que a profecia de Daniel se cumpra em Vespasiano. O que eu estou dizendo aqui é que é impossível, pessoal, impossível não, é improvável que realmente tenha ocorrido exatamente. Porque é incrível, porque se realmente José está falando isso aqui, então Vespasiano fazia parte da profecia. Mas não é isso, pessoal, ele está inventando isso aqui, tá?
Olha o que diz agora, meus amigos, na Antiguidade Judaica, livro 10:11. E de fato aconteceu que nossa nação sofreu essas coisas sob Antíoco Epifânio, de acordo com a visão de Daniel, e que ele escreveu muitos anos antes de acontecerem. Meu Deus do céu, olha só Pedro e Joyce. Da mesma maneira, Daniel também escreveu sobre o governo romano e que nosso país seria desolado por eles. Ele está falando da época de Antíoco ou de agora? Nessa parte está falando da destruição do templo. Do atual, 70. Sim, 70. Isso. Você 70. vê isso também. Tá. Sim, então, eu também, claro. eu entendi isso. Aí ele diz assim, ó, todas as coisas deixaram esse homem por escrito como Deus as mostrar a ele. Na medida em que se lê suas... Olha só, lembra que o Mateus diz, quem lê entenda? Olha o que ele diz aqui, ó. Na medida em que lê suas profecias e vê que elas foram cumpridas, se maravilha com a honra com que Deus honrou Daniel. Se um historiador disser que imperadores não precisam de profecias para legitimar seu governo, está claro que não conhece a história romana. Sensacional. Ou seja, os únicos dois autores que vão ligar a profecia de Daniel à destruição do templo, Evangelhos e Joséfo. Peraí. Seja bem-vindo à Multiversal Flaviana. Seja muito bem-vindo. O Pedro não concorda com a gente. O Pedro está dizendo que o José está falando de Daniel aqui, está falando lá da época do Epifânio. Vocês concordam com ele? Mas ele está sendo claro. Como é que ele não concorda? Ele está dizendo os romanos. Como assim não concorda? A destruição do templo lá na época de... Ele fala também. Ele fala da destruição, sim. Mas os romanos destruíram lá na época de Antíoco Epifânio? Responda para mim. Cara, os romanos destruíram o templo na época de Antíoco Epifânio? É o que ele está dizendo. Não. Ou seja, então ele está dizendo, o José está dizendo então que Daniel previu a destruição do templo em 70. É óbvio que não, né? Sim, mas é o que ele está fazendo. O que ele está fazendo aqui? Propaganda. Sim. Então veja, claro. os únicos dois. Então veja, galera, os únicos dois autores que vão ligar Daniel à desolação, Evangelho e Joséfo. Como que Joséfo não está inserido no contexto dos Evangelhos? É improvável. Ele está falando da desolação. É improvável não saber. Novamente, foram os romanos que desolaram. Ô, Pedro, faça não, Pedro. Faça não, Pedro. Faça não. Mas com a destruição não é desolado o lugar? Cara. Você entende o que eu digo? Quando a pessoa ela não quer aceitar a hipótese... Isso. Ela traz coisa absurda. É o que eu estou fazendo. Ô, Francis, mas assim, eu gosto do seu Pedro. Eu acho ele uma pessoa... eu não estou dizendo que ele é um cara mal, do mal. Não, sim, não podemos negar. O que eu conheço é o Alisson. Né? Eu falo o nome, eu não tenho um problema. Inclusive, perdão por falar isso. Isso aqui, inclusive, isso aqui que eu estou lendo agora, isso aqui que eu trouxe para vocês, vai estar no meu próximo livro, tá? Não nesse. Então, isso que eu estou trazendo para vocês em primeira mão, estou fazendo aqui. Então, mas, Francis, alguém vai pegar isso que está trazendo e vai escrever um artigo, um livro. Não importa, porque eu já li direitos autorais, então eu estou mostrando para vocês aqui que antes dessa pessoa escrever, a não ser que essa pessoa tenha escrito antes dessa live de hoje, tá? Porque se ela escrever depois, ela não pode me processar, tá? Eu não vou processar, mas ela não pode, por quê? Porque eu tenho documentação, tá? Então, eu já li direitos autorais, então se você tem um vídeo, um e-mail, tal, então isso aqui vai estar no meu próximo livro, tá? E se alguém escrever antes de mim, não tem problema, pode escrever, tá? Mas eu só estou avisando vocês que isso aqui que eu trouxe, eu vou trazer de outra forma, mas, tá, argumentativo, tá? Mas isso aqui vai estar no meu próximo livro. Enfim, galera, então, assim, as pessoas que não aceitam a hipótese flaviana, diz que é terraplanismo, simplesmente porque não querem aceitar. E não que a gente não tenha evidências e argumentos. Galera, Pedro, Jorge, a gente não trouxe várias evidências e argumentos aqui para sustentar?
Sim, sim. Lembrando, é história, né? A história, ela não é igual uma ciência forte, ela não é uma ciência exata. Então, ela sempre vai ser subjetiva. Só que a gente está tentando chegar o mais próximo possível da realidade, do contexto histórico, do chão cultural, do tão falado chão cultural. Então, a plausibilidade dela, e de novo, um dia, o conceito flaviano, no dia que ela for chegar na academia, ela também, se for comprovada a verdade, vai ser só um consenso acadêmico, porque não tem arqueologia disso. Porque se tivesse, a gente não estaria aqui discutindo. Está discutindo. Exatamente. Então, se o dia ela for levada para a academia, e no dia, eu não vou nem dizer se no dia, e for conquistar e convencer as pessoas, lembrando, ela também vai ser só um consenso. Porque não tem provas. É história, a gente está falando de história. A gente está falando de. Não é matemática, não é física, não é biologia, não é química. Então. Porque a gente não tem como provar, porque a gente não tem. O que a gente tem é isso. A gente mostra aqui, ó. Joséfo está fazendo a mesma coisa que os evangelhos. Então a gente consegue conectar. Olha, as profecias estão ali falando dos flavianos. As profecias estão aonde? Nos evangelhos e em Joséfo. Então a gente consegue fazer essa ligação. Então a gente chega à conclusão o quê? Que sim, os evangelhos foram escritos pelos na época dos flavianos. Não necessariamente o Joséfo está escrevendo, mas veja, ele está ajudando ali, entendeu? E a gente não bate o martelo dizendo que ele escreveu. Mas veja, tudo leva, com essas coisas que eu estou trazendo, tudo leva a crer que os evangelhos sinóticos são propaganda dos flavianos. Se eles estão nas profecias, é porque eles tinham interesse. E é isso que nós estamos mostrando. Existe uma plausibilidade disso ser verdade? Sim, mas a gente não consegue provar, bater o martelo. E é isso, mesmo que existe um consenso dizendo que a teoria flaviana realmente é plausível, não vai bater o martelo. Vai ser mais, novamente, pode ser. Mas como ninguém também consegue bater o martelo sobre o Jesus histórico. Isso, exatamente. Exato. Não é um consenso. Como ninguém consegue bater o martelo que Eneida foi escrito com propaganda de Augusto. Sim. A gente acha. O Francis aqui encontrou um camarada aí que no século V, né, Francis? O qual que fala? Que já estava acusando a propaganda de Augusto. Não é que ele está acusando. É o Servius, é um autor romano que vai dizer que o Augusto que encomendou. Aí. E é praticamente isso. Ou seja, ele está deixando claro que Augusto teve interesse. Sim. Entendeu? Aí, antes disso, ninguém falou que foi Augusto que encomendou. Então, é um cara do século V que vai dizer, Mecenas encomendou tal livro, né? E o Augusto, ele encomendou a Eneida. Então, se ele encomendou a Eneida e Augusto está nas profecias, quem tinha interesse? Era o Calígula? Era o Tibério? Era o Nero? Não, era o próprio Augusto. Então, se os flavianos estão nas profecias dos evangelhos, quem teria interesse? Era Nerva? Era Trajano? Era Adriano? Não, eram os flavianos. É isso que a gente está... Fazendo uma analogia aqui, como que isso é muito interessante analisar essa ideia. Essa era o modo de propaganda. Essa era a forma de propaganda que fazia. Eles se legitimavam criando histórias, porque o povo era muito religioso, né? Então eles criavam histórias para se legitimar, criavam profecias para se legitimar. Essa era a forma de fazer, era a receita que funcionava. Isso foi feito e foi feito várias vezes. Então, antes e depois dos flavianos foi feito isso. Até Constantino fez isso. Constantino fez isso. Então não é novidade. O que a gente está falando aqui não é novidade, cara. É isso que é porque realmente não estudaram a história de Roma, não estudaram o Império, não estudou, sabe? Não estudaram, cara. De verdade, não estudaram, velho. É uma pena. Eu vou te falar, se o Dionísio começar a estudar a história romana agora, cara, no final do ano ele está dando aula para esse pessoal aí. Exatamente.
É uma pena, assim, é uma pena porque eu gosto as pessoas criam história para se legitimar. E lembrando, Vespasiano estava em campanha. Ele estava em campanha. Vespasiano não estava guerreando. Vespasiano só chegou em Roma quando tudo já estava estabelecido. Ele estava legitimando seu governo. E como que ele estava fazendo isso, Francis? Criando profecias, presságios. Veja, ele vai lá no Egito, tem profecias dele lá. Ele está fazendo presságios sobre o rio Nilo sobe. Subiu, não. Os autores estão inventando, os historiadores estão inventando isso. Uhum. Quem legitima o Vespasiano? Ele mesmo? Não. São os historiadores que vão inventar essas histórias para os romanos. Os romanos sabiam, então, por exemplo, que Vespasiano fez as curas lá no Egito? Não. A história veio de lá do Egito para Roma. Os egípcios... Algum egípcio falou que era tudo mentira? Não. Não poderia. Então, o que ele está fazendo? Isso aí, ó. Curas, presságios, profecias, tudo propaganda. Tudo inventado por quem? Pelos historiadores. São eles que vão legitimar os governantes. Isso começou lá com Júlio César. Ele mesmo se legitimou. Ele foi o primeiro a fazer propaganda dele. Aí Augusto aprendeu e fez propaganda do tio pai e dele, e os outros começaram. Só que os outros não souberam usar isso. Tibério, Calígula, não souberam. Aí os flavianos vêm, peraí, pessoal, a gente não é divino igual os Júlio Claudiano, Augusto. Cara, existe... Joséfo, Vespasiano, existe várias profecias aqui de um Messias, profecia de um governante que viria do Oriente dominar o mundo. Pô, peraí, essa profecia tem que ser da minha pessoa. Vamos trabalhar, pessoal. Gente, essa modalidade de você divinizar um candidato acontece até o dia de hoje. Eu não estou dizendo, eu jamais vou dizer isso, que qualquer aconteceu no Brasil. Aconteceu. Vamos dizer que tem um candidato que está no ombro de um camarada aí e ele tomou uma facada. Isso. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Vamos dizer que isso aconteceu. Okay. Isso jamais pode ser inventado. Isso não pode ser comprado. Não, eu vou comprar uma facada. Você não cria essa história. Só que o que você faz com essa história? Se você sobreviver, você usa ela como propaganda. Você se torna um Messias. O Trump, cara, eu vi aqui o Trump, quando ele tomou aquele tiro, não tem como ser comprado. Aquilo ali não foi comprado, não foi encenado. Gente, uma pessoa morreu que estava atrás dele. Isso não acontece. Sim, isso é. Mas isso é perfeito. O que aconteceu depois que ele sobreviveu? Francis, era bombardeado. Fox News, Jesus atrás de Trump, assim, fazendo a imagem de Jesus atrás do Trump. Propaganda. Porque tá o quê? Legitimando. Gente, estão tentando me matar, mas Jesus me salvou. Isso é propaganda, isso é campanha. As pessoas usam a religião até hoje para isso. Eu não estou dizendo que eles montaram. Eles não montaram isso. Você não tem como montar um atentado. Não tem como você montar. Não, você atira aqui de raspão na minha orelha. Isso não acontece. Isso, perfeito. Sim. Isso não acontece. Mas ele utilizou do que aconteceu como propaganda para se divinizar. O seu poder é mando de Jesus. Ele me protegeu. Morreu uma pessoa, mas também... Você não quer que... Fazia parte do plano. Do plano. A propaganda acontece, é assim que funciona. E os maiores propagandistas foram os romanos. Sim. Os judeus faziam profecias, era importante para os judeus? Sim, profecia sempre importante. Veja, o que o Ciro está fazendo, o que o Jeremias está fazendo lá? Profecias historicizadas durante o governo. Então, no judaísmo existia propaganda, eles legitimavam o rei através de profecias. Então, quando eu ouço alguém como Menks dizendo, profecia, não, isso aí não tem coisa mais importante. Cara, como que eu não tenho... Só falar que não tem coisa mais importante que profecia, meu amigo, por favor, não fala isso ao vivo. Tá? É porque não entendeu, não leu essa história. Não tenho como desgravar agora, não sei que vocês corte aí, né? Corte essa parte aí, como é que se falou, corte a parte lá do Clemente Alexandria, tá? Mas tá aí, tá? Eu não sei se a essa altura do campeonato se dá para cortar isso aí para não passar vergonha. E além disso, o próprio Menks ele faz uma acusação de que a pesquisa não afirma isso. Ele diz claramente, eles falam que José escreveu Marcos e tal, e ele fala isso várias vezes.
E a pesquisa não afirma isso. Ter influência no que foi escrito é uma nossa coisa. Pesquisa. O Et, por exemplo, diz que o José está por trás dos 3 evangelhos. Já falei que é possível. Pois é, mas é isso. Com outros livros. E no livro eu digo, olha, eu mostro por que é plausível o José ter escrito. Eu vou mostrando. No final, eu chego à conclusão, ó, não dá para saber se José escreveu ou não. O que eu estou mostrando aqui são várias, entendeu? Sim, mas é isso. Eu deixo claro que eu não afirmo que José escreveu. O que eu afirmo é que ele provavelmente está por trás. Por trás. Tá? Ele pode ter escrito? Pode. Marcos. Mas ele pode estar intelectualmente por trás dos evangelhos. Sim. Como eu acabei de mostrar aqui. Isso, ele usando Daniel para legitimar Vespasiano. É o que os evangelhos estão fazendo para legitimar Jesus. Até porque tentar chegar no autor é um fetiche. É só um fetiche. Porque não tem como chegar no autor. Não tem como. Então, ao invés de a gente tentar chegar no autor, é tentar enxergar quem poderia ser. Ela fala, olha, tem uma probabilidade dele estar fazendo parte. Sim. Mas a gente tem que lembrar que Joséfo é o judeu vira-casaca mais famoso. Mas tiveram vários. Ele é só o mais famoso. Mas tiveram vários. Você acha que não teve judeu? A próprio Joséfo fala de pessoas que estavam em guerra, que estavam lá e não queriam a guerra. Que foram a Vespasiano. A gente não quer guerra. Isso está na guerra dos judeus. Então, é muito plausível também que dentre dos 93 mil escravos que foram levados para Roma, pessoas que eram a favor do que aconteceu, do que, cara, é bem plausível. Joséfo é só o mais famoso, é só isso. Os próprios, o Talmud, né, eles vão criticar, por exemplo, os zelotes. Eles vão culpar, veja, eles estão fazendo o quê? Eles estão lendo Joséfo, eles conhecem a história de Joséfo, eles não citam ele. Mas quando no Talmud fala que Deus destruiu o templo por causa dos zelotes, por causa de Bar Giora... Francis, de que Joséfo chamava os revoltosos lá no livro na Guerra dos Judeus? Qual era o adjetivo utilizado para eles? Bestas. As bestas, os animais, né? Já ouvi em algum lugar essa história, hein? Já ouvi em algum lugar besta, com templo. Eu já ouvi em algum lugar essa porra, não sei onde. Tem que pesquisar onde que eu ouvi isso. Sim, lembra, eu quero fazer uma outra live com vocês sobre essa questão aí da Liga, da Nova Liga. Nova Liga. Antiflaviana, Nova Liga. A Nova Liga Antiflaviana, porque a primeira foi feita pelo Érico, né, a Liga Teísta, que era contra a gente, agora a Nova Liga. Mas, enfim, tem outro ponto também que foi trazido, acho que pelo Abrantes, que é justamente de Joséfo. Olha, mas eles estão dizendo que Joséfo escreveu os evangelhos. Mas veja, Joséfo está escrevendo antiguidades judaicas aqui, favorecendo os judeus. Novamente, antiguidades judaicas. Eu tenho um texto que eu preparei aqui, depois vou mostrar para vocês, tá? Que eu estou... Qual o nome do livro? Antiguidades judaicas. Mas veja, Bingo! Não tem nada a ver com a hipótese flaviana. E aí ele diz, é impossível, porque o evangelho aqui é o que o cara lá trouxe, o Alisson, né? Eles estão falando de Herodes aqui, então está escrevendo contra os romanos. Joséfo também escreve mostrando a face mal do Herodes. E aí ele vai dizer, mas olha, o Joséfo ele era fariseu, e os evangelhos estão escrevendo, né, mostrando uma imagem negativa dos fariseus. Quando eu digo para vocês que eu olho os detalhes que ninguém olha, vocês não querem acreditar. Eu vou mostrar que o Abrantes desconhece a história, tá? Mas vai ficar para outra live, porque essa aqui já foi. E eu gostaria que vocês dessem os comentários finais de vocês para a gente encerrar essa noite. Pedrão, pode começar. Não, acho que mais uma vez, mais uma vez eu tô ouvindo aqui falar, rapaziada. De novo. Vamos estudar, na moral. Vamos ler, gente. Porque ficam mais do mesmo, assim, não trazem nada novo. A gente já respondeu a mesma coisa várias vezes, cara. Não entenderam. Eu queria, de verdade, a gente não procura coisa para si
comprovar, a gente procura coisa para falsear. Porque é justamente na tentativa de falsear que a gente encontra. Então, o que eu mais gostaria de ouvir era uma pergunta que me fizesse pensar ao vivo. De, cara, porra, tá aí, não tinha pensado sobre isso. Não tem, cara. Mas por que não tem? Porque não entenderam. Ou estão fazendo questão de não entender. Não sei por quê. Até porque a gente está tentando falar de história, a gente não está querendo acabar com religião nenhuma, a gente não está querendo... Sabe, aqui não é sobre ateísmo, a gente está falando sobre história. Uhum. Então... Não é para dizer que Jesus não existiu, que Deus não existe, né? Para levar para esse ponto. A gente está querendo entender o contexto histórico daquele momento ali, a gente está tentando descobrir isso. O que aconteceu naquele momento, é isso. É isso. Então, eu acho que mais uma vez eu vou pedir aqui, vamos estudar Roma, vamos estudar, 69. Ó, tem um livretinho aqui, ó. Cadê? Eu tenho um livretinho. Pô, bom demais. Ilustrativo, para ficar fácil para vocês, tá? O titio aqui, ó. Revolta de 66 a 74. O que aconteceu nesse período? Ó, ilustrativo, com várias imagens, gente, para não ter que ler tanto, tá? Tem muita imagem.